obrigado, Senhor, pela disposição em vir, estar conosco e ser porta-voz daquilo que o Senhor tem para a gente. Senhor, usa a vida do teu servo, os seus lábios, as suas experiências, aquilo que ele já passou por ti, possa servir para cada um de nós. Nós dependemos de ti e viemos com o coração aberto, Senhor, com vontade de receber a tua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Opa! Amém. Que luta. Amém. São. Não é para mexer nisso, então. Bom dia. Bom dia, amados. Bom dia. Graça e paz. Você está feliz de estar aqui essa manhã? Amém. Eu também estou muito feliz de estar aqui essa manhã com vocês. Aproveita que está feliz e fala com essa pessoa do lado. Fica tranquilo que eu vou pagar seu almoço. Tranquilo que eu vou almoçar na sua casa. É tranquilo que você vai pagar meu almoço. É isso. Fica tranquilo que você vai pagar meu almoço. Se ele der uma desculpa, fala para ele, então faz o Pix. Faz o Pix, que eu vou Faz o sozinho. Pix aí, Vânia. Que privilégio estar aqui com vários pastores que eu conheço, amigos que eu fiz na caminhada. Uma vez eu estava com o pastor Natalino, pastora, que honra revê-los. E privilégio muito grande poder servir a Deus. Não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. E isso é o que é mais importante. Na realidade, eu tenho que sair correndo aqui, que eu prego uma conferência 3 da tarde lá na Casa de Deus em Jundiaí. E ele encerra a conferência da nossa lá, hoje à noite, 7h30. Então, assim, foi por uma santa vontade divina e uma santa palavra do pastor Jorge. Te aguardo em Santos. Eu falei, eu creio. Então eu vim correndo para cá, uma honra. Obrigado pelo carinho, respeito. Deus possa abençoar vocês. Saí muito cedo de Campinas. Eu sou de Campinas, interior do estado de São Paulo. Eu sou casado com a pastora Beta, né? Eu orei e ela não orou. Cada um recebe o que pediu a Deus, né? Eu estava no Ibirapuera pregando, tinha mais de 10 mil jovens, a Beta estava comigo. Quando eu apresentei ela, um gaiato gritou lá no meio, é muita areia para o teu caminho. Eu fiquei com uma raiva santa, tentando achar o indivíduo. Faz várias viagens. Eu falei para Jesus, o inimigo não veio, mas mandou um obreiro hoje. Mas onde tem profeta tem revelação. O menino lá no meio levantou a mão e disse assim, rapaz, eu me enchi de muita fé e profetizei, assim te digo eu. Muita areia para o meu caminhão, mas alguém caçamba, dei 2 viagens. Não ajudou muito, mas já estou com 28 de casado. Aí eu chego aqui, vejo vários obreiros casados. Não é jogador de futebol, não é MC, não é influencer, tem empresa de caçada, pode ter certeza. Está dando viagem até hoje para poder resolver essa urgência. Como, né? Ou fez campanha no Universal, pode. Eu sou pai da Beli e a Beli casou. Hoje faz 15 dias que ela casou. E esse obreiro chegou na nossa vida num viés muito interessante. Pediu um aconselhamento, orei por ele e ao término ele disse: quero a bênção para namorar sua filha. Eu falei, estou sendo livre de um assassinato. Mas não teve jeito, acabamos de casar nossa filha. E sou pai do João. O João tem 22 anos. Ele é a 4ª geração de pastor da nossa casa. Acabou de formar em administração, terminou seu mestrado, acabou seu seminário. E dia 14 de março eu completei 36 anos de vida pastoral. Meu pai ainda está vivo, meus irmãos estão vivos e pastoram em outros lugares. Chegaram e a gente conseguiu, por bondade do Senhor, levar o João à ordenação dele. É a 4ª geração de pastor da nossa casa. Sou pastor em Campinas, sou pastor na Família da Fé e eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. É uma honra estar aqui essa manhã com vocês. Quando vocês passaram por Campinas, porque de vez em quando vim pegar voo ou em São Paulo ou em Campinas, então a gente está lá para poder recebê-los, servi-los, e é uma honra essa manhã Deus permite essa troca.
Se você trouxe as Escrituras, eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu nos últimos dias. Tenho pregado ela onde eu tenho ido, tenho entendido que essa é a palavra que o Senhor quer que eu compartilhe. Tive quinta-feira aqui no pastor Fred, da Rocha Church, preguei essa palavra lá e disse: essa palavra tem que ser ouvida no Brasil. Eu falei: amém. Tive terça-feira passada aqui no Guarujá, aquele preço estava aqui lá com o pastor Luiz, e também preguei lá. Então eu sinto uma direção muito forte de Deus para observar um detalhe na vida do profeta Elias. Então o texto é 1 Reis capítulo 18, e vou ficar muito atento ao relógio para não poder complicar meu outro compromisso, mas desde já minha gratidão. Estamos diante de um versículo muito gracioso, 1 Reis 18:1. Dr. Hernandes dizia que você não pode ler Reis nem a história de Elias e desassociar o capítulo 17 e o 19, porque eles fazem parte de um compêndio da vida desse profeta, desse pastor. Quando você lê o capítulo 18, verso 1, você tem que ter em mente que há um processo de tratamento, afinamento de Deus já manifesto. 18:1 tem pelo menos 3 anos que Elias vem vivendo literalmente numa pausa musical de Deus. João Alexandre, tio da minha esposa, dizia: muita gente na pausa acha que não tem música, mas a pausa também faz, e é parte da música. Várias vezes, quando nós nos vemos quase que num ambiente de perseguição, temos a ideia de que aquele momento é um momento perdido. Nada na história de um homem de Deus é perdido. Agora, quando Deus faz essa promessa no capítulo 18, verso 1, para Elias, você tem que ter em mente que Deus está falando algo para o seu servo concernente ao que vai acontecer futuro. Chamamos isso de promessa. Só que Deus fala no presente de uma coisa futura. O que Deus fala para seu servo é literalmente uma fala, uma liberação da palavra. Só que quando ele fala, cria uma imagem. Se eu digo sapato, sua mente cria exatamente no momento que a palavra sai, cria a imagem para você. Se eu digo cadeira, vem na sua mente a imagem daquele que você está sentado agora. Deus fala de uma coisa que vai acontecer, é futuro, é fala, mas já é visível, perceptível e já é real no presente. Só que a gente tem que ter em mente que esse processo ele tem um histórico profundo na vida de Elias. Você se lembra que Acabe casou com a filha de Etibal e ele trouxe um relacionamento para dentro de Israel com Jezabel. Não só um casamento arranjado, não só um casamento com um tracejar político, mas nós precisamos entender que a Jezabel era uma profetisa, sacerdotisa de Baal, uma adoradora convicta da sua fé, da sua religião. E ela, quando veio para Israel, ela veio de forma muito tranquila, sorrateira, e ela começou a estabelecer, quando chegou, aquilo que ela acreditava, aquilo que ela vivenciava, aquilo que ela queria. E literalmente ela entendeu que se ela tirasse os profetas de Israel de cena, a fé desse povo seria diluída, a fé desse povo seria extinta. Então ela foi se movendo e literalmente foi aniquilando os profetas do Senhor, a ponto da nação estar mergulhada numa idolatria, religiosidade e distanciamento de Deus. É nesse cenário que Elias aparece. Ele vê essa realidade estabelecida, não vem de família pastoral, não vem de chamado ministerial. Ele vê essa realidade. Mais tarde, no Novo Testamento, Tiago vai nominar isso, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que as nossas. Um homem semelhante a mim e a você. Um homem igual a mim e a você, nada de diferente. Mas quando ele viu a realidade estabelecida, ele não pôde passar desapercebido. Ele não pôde negar a fé existente nele.
Ele não pôde negar que aquilo era contrário a tudo que ele entendia ser a verdade para a nação. Então ele abre a boca dele, ele libera uma palavra sobre a nação e ele confronta o que está manifesto. E ao confrontar o que está manifesto, Deus é obrigado a intervir e escondê-lo no Querite. Por quê? Porque a vida dele foi colocada numa rota de ser eliminado. Você conhece isso de cor e salteado. Então o texto de 1 Reis 17:2 vai dizer: veio a palavra de Deus a Elias. E nesse processo, 3 coisas estão sendo formatadas. Primeiro deles, Deus está gerando em Elias uma habilitação. Deus está dando a ele instrumentos, Deus está dando a ele ferramentas para aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Toda vez que Deus em algum momento esconder sua vida, é porque Deus está te preparando para ambientes que Ele já pré-ordenou, para aquilo que Ele incutiu em você, e Ele vai ser glorificado na movimentação que Ele fizer na sua vida. Porque todas as coisas conjuntamente vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e aguardam a manifestação do seu eterno propósito. Só que também nesse processo em que Deus está ferramentalizando o seu servo, Ele também está afinando. Você se lembra que quando Samuel era menino, foi entregue na casa de Eli, e Deus começou a chamar Samuel. A Bíblia vai dizer que Samuel não conhecia a voz do Senhor. Então quando o Senhor chamou Samuel, ele foi até Eli, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez, ele falou: se essa voz te chamar, responde, fala, porque teu servo ouve. E o texto vai afirmar que ele não conhecia a voz do Senhor. Então quando Deus começa a se mover na direção de Elias, Deus está afinando Elias, Deus está habilitando Elias, Deus está gerando uma intimidade com Elias. E todos os movimentos de Elias são gerados por uma direção e por uma palavra divina. Fica no Querite. Por que colocar uma pessoa no Querite e não no Jordão? Por que colocar uma pessoa num braço do Jordão e não de costas para o Jordão, mas de frente para o Jordão? Não é nada por acaso, tudo é um trabalhar do Senhor. Deus está de forma gerando em Elias uma estruturação, um aprofundamento, para que ele se torne habilitado para aquilo que Deus vai entregar para a vida dele. Quem somos nós quando no Querite passa pouca água para nós e passa muita água nos outros ministérios, nas outras realidades, nas outras pessoas? Isso fala de caráter, isso fala de conduta, isso fala de esticar a pessoa. Então Deus põe ele no Querite, escondido, de frente para o Jordão, e ele vai sendo esticado por Deus, ele vai sendo trabalhado por Deus. O que você está vivenciando é um trabalhar profundo de Deus e aprimoramento de Deus na sua vida. Ele não só está recebendo ferramentas, mas ele está sendo afinado, ele está sendo preparado, está sendo habilitado. Ele está no centro da vontade de Deus, mas o ribeiro seca, porque o centro da vontade de Deus não é um lugar para facilitar as nossas performances, não é um lugar para facilitar a nossa movimentação, é um lugar de aperfeiçoamento, porque Deus gasta mais tempo preparando a gente do que manifestando a gente, mais tempo estruturando a gente do que usando a gente. Chandler disse: eu pastoreei por 50 anos, mas quando eu tinha 40 anos de ministério, Deus me disse: agora eu vou começar a te usar. Ele perguntou: e o que é que foi todo esse outro tempo? Eu estava preparando você para aquilo que eu vou usar você agora. Amém. Só que a gente tem muita pressa, a gente está muito acelerado, a gente quer as coisas muito instantaneamente, mas Deus trabalha da sua forma, no seu tempo, da sua maneira, e Ele tem uma convicção: estruturar você primeiro para baixo, para depois puxar você para cima. Glória a Deus. Quando o ribeiro secou, Deus matriculou ele lá em Sarepta. Não tinha viúva em Israel, tinha viúva de sobra em Israel. Por que em Sarepta? Por que em outra nação? Porque uma mulher que não tinha relação com a fé, nem com a vida dele. E Deus não disse: lá eu tenho uma viúva, ela está de preto, ela tem uma criança, ela vai passar por você. Sim, vai para lá que tem alguém. E ele ficou na porta da cidade passando viúvas, passando pessoas, até que uma estava catando graveta. Ele pediu um copo d'água. Quando ela foi pegar água, ele disse assim:
eu quero uma refeição também. Ela disse, bem a última. Ela falou assim, faz essa última para Deus e se prepara para viver um milagre contínuo, e que põe Deus onde Deus quer estar. Deus põe você onde Ele deseja. Glória a Deus. Agora, é depois desse processo, eu ainda não comecei a pregar, segura aí. É depois desse processo que Deus faz uma promessa. Agora eu quero que você volte de onde eu te tirei. Eu quero que você volte onde as pessoas querem te matar. Eu quero que você leve para eles uma promessa minha, para essa nação que se distanciou de mim. Veja, se a pessoa está com a sua vida na corda bamba, procurada como um criminoso, por que voltar para lá? É porque ele não é mais o mesmo. É porque a realidade pode ainda continuar sendo a mesma, mas ele não é mais o mesmo. Eu acredito que quando terminar essa conferência, esse encontro essa manhã, você vai voltar para a sua realidade, mas você não será o mesmo. A realidade pode ser a mesma, mas você não será mais o mesmo por causa do trabalhar do Senhor na sua vida. Quem está aí essa manhã? Então ele volta, o encontro acaba, e é simples o processo. O Deus que respondeu no Carmelo com fogo, esse é Deus verdadeiro. Os profetas de Baal chegam, você conhece, fazem seu clamor, não tem resultado. 18:30 eu quero começar agora. Primeira coisa que está aí no texto é que depois que Baal não deu respostas, a primeira coisa que Elias vai fazer é juntar os desigrejados, é juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel, é trazer de volta o povo que cocheava entre dois pensamentos. O altar tem ruínas, mas a primeira proclamação é essa: chegai-nos. Eu quero profetizar aqui em Santos que nesses dias Deus vai levantar vocês, pastores, para trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem muita gente que depois da pandemia perdeu o caminho, não acha pasto, se autorregula, não aceita pastoreio, vive de culto em internet sem identidade espiritual. Mas nesses dias Deus vai, eu acho que falar mais forte para 2 aqui ou 3 ouvidos, mas nesses dias Deus vai trazer de volta o seu rebanho para o seu pastoreio, o seu altar. Se Satanás pensa que ele vai continuar desconfigurando o que Deus configurou, eu quero declarar: Deus está levantando um exército de homens e mulheres que vão pastorear de verdade as ovelhas perdidas da casa de Israel. O texto diz que a nação se aproximou. Quando a nação se aproximou, o próximo versículo, ele restaurou o altar em ruínas. O que estava fora do lugar foi devolvido ao lugar. Antes da gente ficar brigando se a parede é preta, se a parede é cinza, se a parede é branca, se tem telão de LED, se tem iluminação, a gente deveria voltar a pregar a palavra. Porque Deus tem compromisso com a palavra. Em vez de a gente ficar discutindo se é worship, se é cânticos proféticos ou se são pentecostais, nós deveríamos adorá-lo outra vez em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai está procurando. A gente está discutindo e brigando por coisas que não vão fazer sentido. Você se lembra? Você foi o primeiro cara da sua família a usar um sapato tênis. Que chute! Quem não trouxe essa bênção? Agora, dá um que chute com o menino hoje, você vê. Vai dar um chute. Aí você tem que explicar isso: era chinelo, freio de bicicleta, chuteira, sapato, chachim e instrumento de correção da mãe. Eu jogava igual com medo, girante, pegava. Agora, essa é a realidade que seus filhos vão viver? Não, seus filhos estão vivendo uma outra realidade. Só que no seu tempo, quando você trouxe a bateria para a igreja, todo mundo falou que você estava transformando a casa de Deus do quê? Em boate. Você passou por esse tempo? Eu passei por esse tempo. Quando eu pus a bateria no louvor da igreja amada, eu quase fui excluído como filho de Belial. Agora, existem novas realidades. A gente só não pode remover os marcos, né? Naquilo que é essencial, firmeza e clareza. Naquilo que é supérfluo, leveza, uma leveza.
uma graça. Então, às vezes nós estamos discutindo com coisas que nós devemos estar restaurando, pondo pedras que fortaleçam o processo, que edifiquem o processo, que sustentem o processo. Nossa cidade ficou fechada 9 meses na pandemia. 1/3 da cidade foi quebrada. Você passa nas ruas hoje, você tem 2 imóveis alugados, 2, 3 para vender, uma casa morando. Vai levar 30 anos para recuperar a economia de uma cidade que é considerada como a única cidade do Brasil com status de capital. Nós somos a única igreja aberta. E por bondade de Deus, não enterrei ninguém de Covid. Ninguém. Nem no funeral, nem de gripe. Porque está nas Escrituras. Você tem que crer no que a palavra diz. Eu comecei a orar com a nossa igreja desse jeito. A Bíblia diz: qualquer coisa mortal que você beber não te fará dano algum. Eu creio nessa palavra do jeito que ela está escrita. Todo mundo tomou vacina, todo mundo fez aí seus processos. Não enterrei um de Covid, não vou enterrar ninguém. Porque há uma fé que abastece a alma e o coração daquele que crê. Fomos a única igreja aberta, dava 300 cestas básicas por mês, passamos a dar 1000 cestas básicas por mês. Uma cesta básica para uma família de 4 pessoas, comer por 40 dias, até com mistura e sobremesa. E veja, isso não vem da igreja, isso vem até de ímpio. Porque a Bíblia diz que Deus pega dos ímpios, pega daqueles que não são da fé e trazem para aqueles que são da. Um homem me ligou e falou assim comigo: você que está alimentando a cidade. Eu falei: quem está aí no telefone? Não, fiquei sabendo que você está alimentando a cidade. Eu brinquei: estou mesmo, estou pregando a palavra. Não, você está dando comida. Eu falei: também estou dando. Quero pôr uns outdoor na cidade com a sua fotografia. Eu falei: cara, não sou candidato a nada. Ele falou: mas você não está pedindo alimento? As pessoas vão te achar. Aí liguei para o pastor Jorge e falei: pastor Jorge, tem um cara aqui querendo me dar outdoor na cidade. O que eu faço? Recebe. Até injeção na testa receba. Eu falei: louvado seja Deus, estou dentro. Aí colocou o dor na cidade e começou a chegar alimento. Veio de espírita, veio de católico, veio de desigrejado, veio de outras cidades. E a gente começou a alimentar as pessoas. Aí não tinha jeito de fazer as orações. O carro passava, levantava a mão e orava pelos carros. Fiz o descoração com o carro. Amados, cada oportunidade foi uma manifestação da graça para a gente levar o Evangelho. Comecei a desenvolver 1 minuto de fé e comecei a mandar pelo WhatsApp. Hoje eu mando 200 mil telefones, 1 minuto de fé para as pessoas e se espalha. Você precisa entender: o que Deus pôs em você não é para você, é para aqueles que Ele quer que você chegue neles e leve a graça a eles. Junte as pessoas, restaure o altar, use as ferramentas desse tempo. Use as ferramentas que Deus está te dando. Escreva livros, gere discípulos, faça ações sociais. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Um menino da igreja perdeu emprego nesse processo e ele voltou para a antiga vida dele e foi para a boca do fundo. A mulher dele me ligou, eu fui lá na boca do fundo buscar ele. Bati lá, o cara abriu e falei: eu vim buscar o que está aí dentro que me pertence. Não vai entrar. Falei: vou entrar. Tem algo aí que pertence. Aí ele abriu, eu entrei, chamei ele, tirei ele de lá, preguei o Evangelho e disse para os caras: hoje eu levo ele, mas Deus vai me dar cada um de vocês que estão aqui para a glória do Senhor. Você é um agente de milagres. E quando as coisas de Deus na sua vida estão no lugar, Deus começa a operar maravilhas. Como vai fazer aqui em Santos, como vai fazer na cidade que você mora, como vai fazer no seu casamento, como vai fazer com os seus filhos. E quando as pedras estavam no lugar, o que ele fez? Colocou madeira, cavou um poço, cavou um rego, colocou a oferta, colocou água e orou. Uma oração de 30 segundos. 30 segundos. Baseado em 2 coisas. Primeiro, que todos sabem que eu estou fazendo isso aqui e Deus me mandou fazer e que eu sou certo. 4 coisas aconteceram. A primeira delas está no verso 38 do capítulo 18. Está aí. Caiu fogo, repete. Caiu fogo. Eu vim profetizar, não vim pregar, vim profetizar. Aqui em Santos vai haver um poderoso avivamento. Aleluia. Não está baseado numa placa, não está baseado numa denominação, não está baseado numa igreja, não está baseado num estilo denominacional, está baseado numa verdade. Vai ser dessa forma: estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio de cima
veio do alto, veio do trono, veio do coração do Pai, como um vento impetuoso, como um som de um vento impetuoso, encheu a casa, encheu cada um deles, vai encher esse ambiente, vai encher cada casa dessa cidade, vai encher as repartições públicas, vai tocar as universidades, vai se derramar no esporte, vai entrar na política, vai entrar nos negócios. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não sei se você pode levantar a mão para profetizar, mas vai cair fogo outra vez. Vai haver avivamento, vai haver curas, haverão libertações, restauração de famílias. A serpente do divórcio vai ter sua cabeça esmagada pela autoridade da graça. E onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Só mudou na cadeira em Brasília, a cadeira de cima ainda está sentada aquele que era, aquele que é. Meu Deus, alguém está aí comigo ou não? Eu quero declarar a palavra de Moisés para Faraó. Você não vai ter os velhos, você não vai ter os jovens, você não vai ter os casamentos, você não vai ter as crianças, você não vai ter os nossos bens. Satanás não vai ter nada nessa nação, nem uma unha será dada a ele. Deus ainda tem uma igreja vitoriosa, triunfante, poderosa, graciosa. E vai cair fogo outra vez. Alguém profetiza comigo? Essa palavra vai cair. Pode até acabar a reunião, mas o culto vai continuar no carro, em casa, com as crianças. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Eu quero declarar isso. Vai haver um avivamento com seus filhos, com seus netos, com os meninos da sua igreja. Vai passar pelo departamento infantil e vai lamber a juventude. A juventude que está aí, que são os nossos filhos, vão receber a promessa do Salmo 112. Geração mais poderosa na terra. Geração mais poderosa na terra. Meus filhos e seus filhos serão geração mais poderosa na terra. Vai cair fogo. Meu Deus, você está aqui essa manhã. Eu sinto a presença do Espírito Santo nessa casa. A segunda coisa que aconteceu está no verso 39. Não só caiu fogo, mas uma nação. Não foi uma cidade, foi uma nação. Diz o verso 39, uma nação caiu de joelhos, uma nação foi quebrantada, uma nação teve seu vocabulário e seu coração tocado pelo poder do Espírito Santo. Eu estou profetizando do Iaboque ao Chuí, de um lado ao outro dessa nação. A gente vai ouvir e vai ver um novo cântico, um hino de louvor e uma declaração profética de um lado ao outro. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus visitou Fiji, Deus visitou o Canadá, Deus visitou a Argentina, um paísinho aqui perto. Também vai visitar a nação brasileira, porque Ele é Deus de todas as nações. E eu creio, vai haver. Diga, caiu fogo. Caiu uma nação quebrantada. Caiu uma nação quebrantada. Mas eu vou receber isso aqui para o seu ministério. O texto diz que caíram os inimigos de Israel naquele dia. Caiu os 850 profetas de Baal e Acera. Naquele dia caíram vencidos pelo poderoso manifestar de Deus. Eu não sei quem está te atacando, não sei quem está te afrontando, não sei quem se levantou para dizer que não vai acontecer, mas está escrito, vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000 de outro, mas eu e você e a obra que Deus te confiou, estão blindadas pela palavra. Receba a vitória que Deus tem para a tua vida essa manhã. Se alguém crê, dá um brado de vitória com ele de canto. Vamos lá para o cerne dessa palavra. Deus disse que cairia chuva. Quem foi que disse? O que Deus fala, estabelecido está. Foi Ele quem disse: vai passar os céus, passaram a terra, mas a minha. Alguém tem dúvida disso? Agora veja, quem propôs o fogo? Elias.
Baal era o Deus do fogo, da prosperidade. Se ele é o Deus que tem autoridade nessa área, vamos provocar para ver quem tem autoridade. E ele não tinha. Agora, Elias fala de fogo e cai em 30 segundos. Deus fala de chuva. E olha que coisa interessante. No verso 40 vai dizer assim, que ele falou para o rei: você sobe, senta na mesa, celebra o que aconteceu e festeja. Mas eu não. Se tinha alguém que deveria estar comemorando, era Elias. Já caiu fogo, a nação já foi quebrantada, ok? E os inimigos estão derrotados. Mas ele está comprometido com o quê? Uma coisa maior. Com que nós estamos comprometidos? Essa aqui é uma coisa para a gente responder. Ele está comprometido, não é com o ministério dele, não é com o sucesso do ministério dele. Ele está comprometido com aquele que falou com ele e ele ouviu. E o que ele ouviu ficou claro para ele. Ficou tão claro que ele disse assim: o rei sobe, senta na mesa, comemora. O rei sobe, festeja, mas eu já ouço o quê? Me ajuda a pregar. O que ele disse? Eu já ouço barulho de abundante. Te pergunto, se Deus disse que ia ter chuva, a chuva já estava lá, sim ou não? Sim. Ele traz à existência o que não existe, como se já existisse. Já existia. Só não estava manifesta. Agora, quem está no Carmelo? Todo rei, todo governante, ele anda com seus principais, ou ministros, ou vice-presidente, ok? Com seus guardas mais preciosos, sua segurança. Então o Carmelo tem gente do governo, ou do reino. O Carmelo também tem a nação. Então o Carmelo tem muita gente. O Carmelo tem muita gente, mas só um cara ouve. O Carmelo está tomado de pessoas que estão adorando, estão contando, estão falando do que ocorreu, mas tem um homem lá que ele está tão afinado que ele diz assim: eu já ouço o barulho daquilo que foi me dito e já vai ser concreto. Aleluia. E ele não disse assim: eu ouço o barulho de uma pequena chuva. Ele disse: há barulho de uma coisa muito poderosa. Eu estava sentado ali do lado do pastor Natalino, por 2 vezes eu fui tentar mudar a palavra, o Espírito Santo falou comigo: eu já te disse que há barulho. Há barulho de uma coisa muito poderosa que vai descer sobre você. Nós somos tão apaixonados por gente vibrante, por gente visionária, que a gente está pagando horrores para os visionários nos ensinarem a ter visão. Só que Deus está procurando os auditivos. As minhas ovelhas ouvem. Como é que começa a bênção de Deuteronômio 29? Ouve, Israel. Se atentamente ouvires. Se atentamente ouvires e praticar, obedecer, então certamente o que você ouviu vai se materializar, vai fazer parte da sua vida. O grande problema nosso é que a gente está comprometido com coisas que nós queremos, não com coisas que ouvimos. E nós estamos literalmente fazendo aquilo que vemos os outros fazerem. Deus disse para Moisés: faz o tabernáculo como eu te falei, segue o modelo que eu te dei, faz dessa madeira, faz desse tecido, faz dessa cor, faz nessa medida. E ele fez conforme o Senhor disse. Aí Deus pôs a glória dele sobre ele. Aleluia, glória a Deus. O grande problema nosso, amados, é que nós estamos tão desassociados dele,
que o nosso ouvido não se tornou absoluto. Então há muitas vozes. Você está aqui agora mesmo, seu celular está aí, isso é uma voz poderosa. Aí você sai do culto, sai da presença e vai para onde? Suas redes sociais. Aí você vai para a lista do que as pessoas falaram, aí você dá voz a quem não deveria ter voz. E aí você vive em função de responder o que você não deveria responder. E a Bíblia não diz que ele falou, a Bíblia não diz assim, que Elias disse para o povo, vai chover. Ele disse para o rei, sobe e come, que está para acontecer. Disse para o rei. Agora, preste atenção, ele estava tão comprometido com o processo que ele ouviu, que o rei está na mesa e ele sobe um pouco mais alto. Não tem problema alguém estar sentado na mesa, estar num tempo de mesa, num tempo de desfrute. Precisa entender qual tempo você está vivendo. Qual o tempo da manifestação de Deus com você é o tempo que você está se movendo. Eu não vim aqui porque teve uma vaga, eu vim aqui porque dias atrás eu estava com o Vitor Hugo e falou assim para mim, Deus está mudando a sua agenda. Ele está te levando onde Ele quer te levar. Em sã consciência não deveria vir aqui. Eu tenho 2 compromissos ainda hoje. Mas quando aquela palavra entrou, o Espírito Santo testificou no meu coração. Eu não vim aqui porque tem oferta, porque eu vou levar metade de algo, eu combinei algum valor. Eu vim simplesmente por uma direção divina. E eu não vim. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Agora, olha o nível de comprometimento dele. Deus já tinha falado, mas ele percebeu que havia empecilhos. Então o que é que ele faz? Ele desce. Por que ele desce? Porque ele vai para o joelho. Por que ele vai para o joelho? Porque isso é ciência, quanto mais baixo você fica, menos os ruídos vão te consumir. Tem muito ruído na sua alma, tem muito ruído estranho na sua vida, tem muita coisa consumindo você. Nem só de pão viverá o homem, mais do que de toda a palavra que sai. Então como é que a palavra sai? Sai porque Deus ele está tão baixo que ele consegue perceber o que está impedindo aquilo que Deus falou de se manifestar. Você se lembra de Daniel? Ele começou a orar 21 dias, orou um dia, teve que orar 21. No 21º dia ele inclinou o coração, um anjo chegou. Quando o anjo chegou assim, no primeiro dia, quando você começou a clamar, eu fui enviado. Mas o príncipe da festa fez o quê? Oposição. Há muitas oposições espirituais. Pega as Olimpíadas agora. Pega o carnaval desse ano passado. Vai pegando as oposições que estão se confabulando. Não é contra o meu ministério, a minha igreja, é contra o reino de Deus. Mas nós estamos tão anestesiados e tão envoltos em fazer dar certo o que a gente tem, fazer dar certo o que a gente construiu, fazer dar certo aquilo que a gente chama de o ministério de Deus para a nossa vida. Se uma ovelha sai da gente e vai para o outro, fica com raiva. E se alguém abre uma igreja perto, a gente quase excomunga para o diabo. Nós trabalhamos com a mesma fonte, amado. E de vez em quando ele pega as ovelhas que está comigo e dá para outro. Porque a ovelha precisa mudar de pasto de vez em quando, para comer outro tipo de grama, para fortalecer as perninhas. As ovelhas nunca foram suas, nem minhas. As ovelhas são dele. Ele é o dono da igreja, ele é o pastor da igreja. E ele faz para a igreja, com as ovelhas dele, o que ele desejar fazer. A mim só cumpre uma coisa: crer e obedecer. Quem está guiando você? Quem está nutrindo a sua mente, seu coração? O que está gerando em você as motivações que você tem para pregar, para ministrar? É o que você está ouvindo, é o que você está vendo, é o que os outros estão fazendo, é o que você está ouvindo. Fonte limpa. E ele pôs o menino para olhar. O menino subir e descer, não tinha resposta, porque o menino não estava curado na audição, estava tentando ver uma coisa que ele não tinha experiência para ver. Só que na 7ª vez, quando ele desceu, ele falou assim: eu vi agora uma coisa tão pequena sobre Santos, que ela é o tamanho da mão de um homem. Na hora que Elias levantou, falou assim: avisa o rei para correr, porque vai cair. Abre a mão para receber, amado. Eu não sei se agora, nos próximos dias, ou depois da conferência, ou ainda esse ano, mas eu quero profetizar, vai ser sinal para essa cidade. Vai cair uma pesada chuva da graça de Deus.
Meu Deus, vocês estão aí, ou não, vocês vieram sabendo? O verso 45, caiu uma chuva tão poderosa que mudou o quadro nacional. Caiu fogo, caiu uma nação quebrantada, caíram os inimigos e caiu. Vamos encerrar. A Bíblia diz que Deus tocou em Elias e ele correu na frente da carruagem e chegou no palácio. Estou fechando a palavra, porque também a hora já foi. Quando ele entrou no palácio, que percepção ele tem do palácio sobre o que aconteceu? Ele tem uma visão do Carmelo, ele tem uma visão do... Então, olha aqui, o que ele viu no Carmelo, ele acha que agora está no governo. Então ele entra no palácio e para embaixo, na alpendre. O rei sobe, fala com Jezabel. Tudo que a gente granjeou nos últimos 20 anos, Elias acabou, Elias destruiu, Elias desfez. O que Jezabel faz? Escute isso, se Jezabel é tão poderosa, por que ele não caiu o cara? Porque ela sabia o que Elias carregava. Aleluia. Então ela mandou um mensagem. Glória a Deus. Veio o mensageiro de Jezabel. Não é nem ela, não é nem um servo já do padrão do rei dos exércitos, é um mensageiro de Jezabel. E disse assim: a patroa mandou avisar que você morre em 24 horas. O que é que ele desprotegeu? Ele desprotegeu o quê? A audição. Ele ouviu o que Jezabel falou por um mensageiro. Não foi ela, foi uma mensagem dela, um recado dela. Aquilo que ele ouviu dela entrou nele. 4 coisas ele fez. Primeiro, ele se guiou por um sentimento, não por aquilo que ele ouvia. O justo vive da sua própria fé, não do que ele vê, não do que ele sente, mas daquilo que ele crê. Olha a troca de informação. Quando ele falou, quando o mensageiro falou com ele, entrou nele. Então ele disse: e com medo, não foi mais guiado pela voz, com medo. Com medo de morrer, cara, procuraram o cara por 3 anos para matá-lo e não acharam. Agora que ele está no palácio, ele vai morrer? Agora vão colocar a mão nele? Não, para proteger sua vida, ele, com medo, para proteger sua vida, sai da linha, sai do prumo, sai da direção, se perde no deserto. Aí ele abandona o relacionamento de pastoreio com o seu auxiliar. Ok? Medo, perda da direção, quebra de aliança e relacionamento. Ele vai para debaixo de uma árvore, ele entra em depressão e pede para morrer. O que está acontecendo com esse cara que estava no Carmelo? Nessa passagem pelo governo, uma palavra desconfigurou ele. Vamos fechar a palavra e aí oramos. Quando Deus quer preparar você, te leva no querido. Quando Deus quer fazer você crescer, te leva na casa da viúva. Quando Deus quer te usar, te leva no Carmelo. No querido te manda corpo. Na casa da viúva, ele faz o azeite, a farinha multiplicar. Agora, se você perder o caminho, ou se alguma coisa desalinhar você, Deus não terceiriza você nem para profeta, nem para estruturas denominacionais. Ele pessoalmente vai cuidar daquilo que é dele. Aleluia. Meu Deus, ninguém falou nada, então vamos embora. Estou afirmando, você apostou na denominação, você apostou no que você construiu, você creu nas estruturas que você gerou, e quando você teve angústia, depressão e luta, isso frustrou você, porque quem cuida de você não é nem estrutura, nem o que você amealhou, é aquele que te escolheu. Aleluia. Glória a Deus. O cara está no deserto perdido sozinho, quem vai lá? O Senhor vai lá. Não manda anjo, não manda instituições, ele pessoalmente vai lá. E como é que ele vai lá? Ele vai lá de uma forma graciosa. Ele chega, o cara está
debruçado num sono estranho, depressivo. A Bíblia diz que ele toca nele, inclusão, e começa a falar com ele: levanta, fiz uma comida para você. Está fazendo o quê? Reafinando. Tem água. Lembra que ele mandou com o corpo? Você lembra que ele mandou com o corpo? Com o corpo ele mandou carne e pão e água do ribeiro. Agora ele traz a água e ele traz o pão assado. O que ele está fazendo? Reafinando, reajustando, dando a nota certa. Come, descansa. Vão da segunda vez, não vem chutando. Fraco, incrédulo. Não, acorda. Agora tu vai tratar o que Jezabel falou. Olha aqui, come e bebe, porque não tem uma cova te esperando. Tu não morre em 24 horas. E com a força do que eu estou te dando, você vence 2024, você vence 2025, você vence 2026, você chega em 27, você passa em 28, você vai a 29, você constrói o templo. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Você casa seu filho, você consagra sua menina. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Você termina seus dias, não como você começou, você termina os seus dias liberando o que eu estou depositando. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Ele andou 40 dias e 40 noites. Ele sai do palácio para o deserto de Berseba. Ele não andou 6 horas e ficou exausto. Ele comeu o que Deus deu para ele, andou 40 dias e 40 noites. Entrou na caverna. Está na caverna, o que é que Deus faz? Deus passa na frente da caverna e chama ele: Elias, Elias, onde você está, Elias? Eu sabia, tá. Mas o que é que ele está chamando? Você precisa ser afinado. Sabe o que Deus te trouxe aqui hoje? Ele vai afinar você, vai afinar a sua audição. Eu tenho um piano de cauda lá na igreja e ele desafinou. Aí precisou afinar. Procurando um profissional, não achava. Rapaz, chegou, sem brincadeira, chegou um irmão, um senhor, pequenininho, parecia parente do Urtigão. Lembra do desenho animado do Urtigão? Chegou com uma bolsinha, parecia tipo assim, sabe, marceneiro, eletricista, que chega tudo desgrenhado, a roupa não estava alinhada, porque, cara, um piano de cauda. Eu achei que ia vir um cara assim de sapato fino, de blazer. Vem esse Urtigão. Eu olhei para ele e falei: pois não? Vem afinar o seu piano. Eu falei: senhor? Eu duvidei, falei: não é possível. Isso não afina nem a viola do Zé. Ele foi lá, abriu o piano, uma mão cascuda, não tinha calo, a mão dele era o calo. Eu falei: o senhor é marceneiro? Também nas horas vagas. O senhor faz móvel? Móvel, faço móvel, faço cadeira, troco pneu, troco borracharia. Eu falei: meu Deus, meu piano vai sair. Eu estava apavorado, já querendo cancelar o serviço. Ele sentou no piano, amado, fez assim, ó. Eu falei: meu pai do céu, está escondendo o ouro? Foi meu pai que afinava, me ensinou a afinar. Seu piano está todo governado. Pegou um negocinho desse tamanho, de apazão. Um dia que Deus, ele fez assim, ó, tocou na madeira e saiu com a nota na boca. Aleluia! Foi na nota. O senhor pegou? Eu falei: cara, começou a me afinar, mano. Falei: ele afinou uma nota. Ele afinou uma corda de um piano de cauda. Ele afinou uma corda e com uma ferramenta ele foi. Aí falei para ele: como é que o senhor aprendeu assim? Meu pai me ensinou a ouvir. Eu tenho ouvido absoluto. Glória a Deus. Quer saber quanto custou? Deixa pra lá. A gente não quer ouvir. A vida desse homem. Sabe por que foi caro? Porque ele é raro. Amado, você está se permitindo ser precificado pelos processos que você construiu. Uma pessoa me perguntou essa semana: quanto o senhor cobra para pregar? Você não tem dinheiro para pagar. Porque eu não sou uma mensagem, eu prego no teu culto.
A minha vida é o que eu prego, o que eu prego é o que eu vivo. Aleluia. Eu não estou nessa por dinheiro, por negócio. Eu não estou nessa por sucesso. Eu não estou nessa por gente no Instagram. Eu não estou nessa por estilo de roupa, por estilo de música. Eu estou nessa por uma única coisa: ouvir. E ouvir. Aleluia. Aleluia. Ouvir. Glória a Deus. Quando ele chamou Elias saiu na ponta da caverna. O senhor falou: está fazendo aí? Sobrou só eu. Cara, foi falar uma besteira para Deus. Eu falei: aí, bobão. Eu tinha 7 mil para usar, tá? Eu tinha 7 mil para usar e resolvi usar você, tá bem? Para de ser vítima. Porque tu fala de vez em quando: sobrou eu, estou me matando. Deus tinha tanta gente para falar onde você está pastoreando, mas você é a minha escolha perfeita. É você que eu quero. É você que eu pus nessa cidade. É você que eu pus nessa esquina. É você. Você está entendendo, amado? Fala para quem está falando. Foi Deus quem te pôs onde você está. Tinha mais gente. Mas ele falou assim: eu resolvi usar você. Usar você em cantinho. Eu podia pôr outro melhor, que canta melhor, que prega melhor. Mas você é quem eu decidi. Aleluia. Revelar minha glória. Mostrar minha face. Aí Deus falou assim: fica na porta da caverna que eu vou passar. Vê se você me acha. Aí veio o terremoto, arrebentou tudo. Ele fez assim, não ouviu nada. E viu que Deus não estava lá. Aí veio um abalo sísmico, estava no verso 11, vai ali. Ele tentou ouvir se Deus estava lá. Aí veio fogo. Aí veio uma brisa calma. Quando a brisa veio e Elias fez assim, ele ouviu o Senhor. Aí Deus falou: você está pronto agora. Te reafinei. Escute isso com muito cuidado, porque eu vou fechar. Fogo é importante. Poder é importante. Autoridade é importante. Calor no ministério é importante. Todo ministério tem que prezar por viver ciclos de avivamento. Manifestações que revitalizam, porque o avivamento é dar vida para alguma coisa que se perdeu. E de vez em quando você vai perder time, vai perder tempo. De vez em quando aquele momento bom passa, mas você tem que continuar crendo que o Deus que começou a obra vai. Toda igreja precisa que a chuva de Deus caia, molhando a terra, abençoando as ovelhas, prosperando sonhos, abrindo portas. Mas existe uma coisa que toda igreja não pode perder. E Elias quase perdeu. Quase. Quando Jezabel percebeu o que ela carregava, ela mandou essa seta para ele não receber o que ele tinha para receber. E quando Deus falou com ele, disse duas coisas: já que eu te afinei, volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. E agora olha o que ele recebe: não só fogo, não só chuva, mas autoridade para ungir. Unja reis, unja profetas, unja gerações. Abraão, Isaac, Jacó, você, seus filhos espirituais, seus netos, que nada se encerra em você. Se encerrou em você, você é um fracasso, não sabe. Você está entendendo? Você foi levantado para liderar, foi levantado para trazer fogo, pregar com autoridade, pregar com graça. Você foi levantado para abençoar onde Deus te plantou, mas você vai ungir reis e profetas. Vai ungir reis e profetas. Você só pode fazer isso se você Afinado. hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Estou numa fase linda da minha vida, a pior. Pensa numa coisa que podia dar tudo errado. E aí você começa a querer defender o indefensável, fazer crescer o que Deus não quer que cresça, querer ungir quem Deus não quer ungir, porque você se autoproclama a pessoa que sabe tudo. Mas se você não ouviu,
que você não ouviu, você tem que parar. O doutor Tite disse assim: se você não viu, não espere o ponto. Pare o ônibus até que você ouça outra vez. Aleluia. Tem tanta gente dizendo: eu sou homem de Deus, eu sou profeta. E o pai está dizendo: não te conheço. Você se lembra que quando Jesus, você termina aqui, saiu do batismo? O problema foi porque ele ouviu o que o pai disse: você é meu filho. Satanás quer desconfigurar o que você ouviu desde o começo. Nem olhos viram. Os ouvidos ainda não viram o que Deus tem preparado, mas nesse dia Ele está falando para você ouvir outra vez. Porque Ele quer trazer existência, quer trazer a realidade do que Ele falou. E Ele começou uma boa obra. Ele fez fora até o dia. Vai completá-la. Minha oração aqui essa manhã é simples, e a minha obsessão em Deus. Eu quero continuar ouvindo a voz que me chamou para viver o que eu estou vivendo. Glória a Deus, glória a Deus. Você vai ser medido pelos homens se você comprou uma terra linda, se você construiu um templo bonito, se você tem 3, 4, 5, 7 ou 10 mil ovelhas. Mas Deus não vai te medir por isso. Ele vai te medir se você continua ouvindo e obedecendo. Só isso. Simplesmente isso. Naquele dia, nós vamos ouvir o clarim. Você vai ouvir primeiro, para depois ver. Que o Espírito Santo nos ajude. Eu estava ali, ajoelhei quando cheguei e falei: Senhor, eu quero pregar isso aqui. O Espírito Santo falou assim: há barulho de abundante. Glória a Deus, glória a Deus. Vem aqui, com a mão no teu ouvido, em nome dele, diz assim: abra-te. Abra-te. Ouça. Elias viveu essa realidade porque uma voz estranha, talvez foi a voz da sua dor, foi a voz da sua rejeição, foi a voz do abandono, mas amado, hoje, se ouvires a voz do Senhor. Aleluia. Eu queria orar, eu queria pedir que Deus colocasse o pé. Vou pensar embora, agradeço o carinho. Me desculpa pregar dessa forma hoje, foi como o Espírito Santo me dirigiu. Eu tinha pensado em outra realidade. Mas não estou aqui por agenda, estou aqui por esse propósito. No meio de tantas vozes gritando nesse país, que a gente possa ouvir a voz dele. Isso aqui é um palco de um centro de convenção e agora vai virar o altar de Deus. Eu quero fazer um desafio, né? Se o Espírito Santo falou com você, amado, não é se você gostou de mim, não é se você está impressionado com alguma coisa, mas se hoje você ouviu a voz dele e ele falou com você, pede licença de onde você está, chega aqui na frente para a gente orar, eu já estou aqui. Eu não estou pegando, estou pegando para mim. Eu estou falando comigo. Senhor, eu quero continuar ouvindo a tua voz. Vem cá. Até para você construir uma casa dentro da sua, é isso que eu devo fazer. É para você escolher a mensagem que vai pregar esse domingo lá. O que o Senhor quer falar com o teu povo? Não para com esse negócio, nossa, uma palavrona. Amado, nunca se tratou do que você prega, nunca se tratou do que você canta, nunca se tratou de quando você é bom. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos errados na mente. Por que você está nessa cadeira? Por que você está nesse lugar? Não, eu estudei minha vida toda para isso. Tá bom, você vai fazer o que ele quer fazer da tua vida. Eu nunca precipitei o João para o ministério. Eu empurrei ele para fora. Mas eu ouvi quando ele nasceu. Na realidade, eu estava deitado na minha cama. E o povo falou que você não foi até fora. Ah, não creio, não, mas assim. Eu estava deitado, o senhor desceu, eu estava com a cama aberta aqui. Eu deito aqui, que também criado muito, e eu tenho uma Bíblia. O anjo do senhor desceu lá, me acordou. E eu não sei te dizer se foi no espírito, dormindo ou em visão. Mas foi assim. Ele me acordou e disse: abra Lucas 1. Eu abri
mulher está grávida e ela vai dar luz ao menino e ele vai chamar João. Eu estou diante do Espírito Santo. Meu filho chama João Vitor, porque desde que eu nasci falei da minha mãe: o dia que eu tiver um filho, vai chamar Vitor. Quando minha mãe falou: por que é que depois João? Eu falei: vem cá, quando Jesus fez comigo, ele chama João Vitor. E a Bíblia diz: não é isso aqui. Ele vai entregar a palavra. Ele não vai ter nenhum gosto por nenhuma bebida. É um sagrado dentro do ventre. Glória a Deus. Sabe o que eu fiz com a minha mulher? Vamos empurrar ele para fora. Fiz ele gestor, ele é administrador. Quarto aluno do Mackenzie. Ele tem 22 anos, já tem mestrado dele feito. Aí, como é que ele começou a trabalhar na igreja? Na mídia. O cara que trabalhava na mídia, para mim, uma das mentes mais abençoadas desse país. O primeiro brasileiro a ganhar um prêmio em Cannes, filmagem da 360 graus. Então, precisando de alguém para liderar. Eu falei: quem? Me dá o João, eu quero o João trabalhando comigo, vou ensinar a mexer com vídeo. Ele tá bom. Ele chegou em casa e falou: pai, eu recebi um convite na faculdade para trabalhar numa empresa. Trabalho de manhã, vou estudar à noite, vou ganhar 12 mil. Eu falei: tá bom, eu quero te oferecer um emprego. Na mídia da igreja por mim não. Ele falou: se isso é louco? Eu falei: não, é o que eu tenho para te oferecer. Você quer a mídia da igreja, está aqui, para trabalhar com o Guilherme. Quer ir lá no emprego, vai lá. Ele largou os 12 mil, pergunta por mim. Foi trabalhar para mim não. 2 anos atrás, o meu pastor de adolescente, meu pastor de jovem e o pastor de start, eles 3 saíram da igreja. Se tivesse levado toda a galera, eles iam falar: fez um bom trabalho. Acabou com o ministério de jovens e adolescentes. Sobrou 49 adolescentes e 59 jovens. Eu tive que abraçar na virada do ano essa parada. Aí fui pastorear o jovem da igreja. Ele me perguntou: posso te ajudar nos adolescentes? Falei: você? Eu fico adolescente, tu fica com o jovem. Sabe quantos adolescentes tem toda sexta-feira na igreja hoje? 700. Glória a Deus. Estou vivendo um avivamento do meu currículo. Ok? Ele acabou o seminário. Esse ano eu passei ele para pastorear os jovens e outro garoto que ele treinou para estar pastoreando os adolescentes. Tem 500 jovens todo sábado, 700 jovens toda sexta-feira. Está treinando todo o time e equipe. Aí meu pai está vivo, meus irmãos estão vivos, os tios estão vivos, chamei toda a família para consagrar o pastoreio. Mas não fui eu que entrevistei, não. Eu botei na mão dos moleques, a galera pastorzada da nossa igreja, cataram, espremeram. Me chamaram assim: ele está preparado. Falei: agora você vai esperar Deus mover ele andar. Quando você consagrei o pastorado. Está dando fruto, está fazendo uma conferência para mais de 1000 jovens hoje. Ontem, hoje e até amanhã. Não é empurrando meu filho para ficar no meu lugar, não é? É o Espírito Santo falando. Aleluia. Deus vai falar aqui essa manhã. Ele vai realinhar destinos. Deus vai realinhar propósitos. Deus vai realinhar famílias pastorais. Coloca a mão no coração aí. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar por essa manhã preciosa aqui em Santos. Eu quero te louvar pela vida do teu servo que me entregou uma palavra 10 dias atrás e disse: o Senhor está fazendo a tua agenda. Isso aqui é uma agenda tua. Isso aqui é encontro teu. Que coisa boa reencontrar a pastora Natália na sua casa. Que coisa boa conhecer os pastores que estão aqui em cima. Que coisa boa encontrar um ministro aqui, sabe? Essa manhã. O Senhor vai realinhar não só corpo, não só alma, não só espírito, mas a nossa vida e a nossa caminhada contigo. Aleluia. Todos os ruídos estranhos que nós temos ouvidos, que roubam nosso posicionamento em ti, que roubam nossa intimidade contigo, que roubam nosso propósito, essa hora são jogados fora. Glória a Deus. Nosso comprometimento não é com a denominação, não é com o salário que cai na conta, não é com aquele prédio que a gente construiu, não é com aquela obra que a gente começou. Nosso compromisso primário é contigo. Oh Senhor, afina os pastores e pastoras. Fala, porque ouvimos
e ouvindo a sua voz, queremos obedecê-la. Estamos comprometidos com uma coisa muito maior. Só vai ter muita gente aqui que vai precisar descer, como Elias desceu, pôs a cara no pó, até que o Senhor fale. Tua palavra diz: não tenha pressa para sair da minha presença. Nós estamos tão agitados, tão corridos, a nossa agenda é tão insana que nós não temos prioridade contigo. Tem lugar para a gente dormir naquela casa, tem lugar para a gente comer comida naquela casa, tem lugar para estacionar o carro, tem lugar para a gente fazer o nosso churrasco, receber nossas visitas e assistir a nossa série. Mas na nossa casa não tem um lugar separado para te encontrar. O teu povo está sendo destruído, Pai, porque o teu povo deixou a tua presença, deixou um manancial de vida. Nós temos ouvido alguns sonhos e usado alguns processos. Eu quero te pedir, esse país está precisando de um avivamento. Em nome de Jesus. E esse avivamento, que a tua voz se torna primazia. Sim, Pai querido. E tua palavra assim, tu falas pela tua palavra e pelo teu filho. Fala pelo teu Espírito aqui essa manhã. Joga por terra as mentiras do diabo. Joga por terra as doenças que ele trouxe. Joga por terra os fracassos estabelecidos. Eu quero declarar o que o Senhor disse para Elias: não tem sepultura aberta, não tem funeral estabelecido. Os funerais estão cancelados. Os funerais estão cancelados. No nome de Jesus, profetizo vida. Vai haver avivamento, vai haver visitação. Os inimigos já caíram por terra. Em temporada de chuva da graça, chuva da bênção vai cair. Glória a Deus. Mas nós seremos afinados. Fala, Senhor. Fala porque tua filha ouve. Fala sobre o teu servo ouve. Tem coisa que o Senhor precisa falar para a gente jogar fora. Tem coisa que o Senhor precisa falar para a gente tirar da nossa vida. Tem coisa que o Senhor precisa falar rápido, porque para isso e disso depende tudo que o Senhor tem prometido. Nossa vida não pode mais ser esse ciclo enroscado. Nossa vida não pode ser essa mesmice, essa religiosidade morta. Eu quero declarar vida. Eu quero declarar que uma unção está sendo derramada. Em nome de Jesus. A unção que você respeita, a unção que você atrai. Que a mesma unção que ele disse que estava descendo sobre Elias, desça sobre a sua cabeça, desça sobre o seu peito, desça sobre a sua coxa e seus pés, como desceu sobre Arão. Desça esse óleo fresco, desça esse óleo fresco sobre a sua mentalidade. Os bloqueios da sua mente, as fortalezas da sua mente sejam quebradas agora, as cadeias. Por teologias, nós não somos governados por instituições humanas, nós somos governados pelo Rei da Glória, pelo Senhor da nossa vida, pela sua poderosa palavra. Faz queimar o nosso coração nessa manhã, como queimou o coração dos dois pastores no caminho de Emaús. Pega fogo o coração da tua igreja, outra vez, faz de novo, Espírito Santo. Tira essa capa, tira esse lixo, tira essa mentalidade doente. Seja livre, seja livre, seja. Você vai viver os melhores anos da tua vida. A obra que Deus te concedeu, o privilégio que Ele te deu de pastorear o seu rebanho. Você termina os seus dias com ditosa saúde, com a alegria do Espírito. Tu és um gerador de discípulos. Faça discípulos, envie discípulos, libere os discípulos, libere os filhos. Põe óleo na cabeça daquele povo que Deus te deu. Lá tem reis, lá tem pastores. Estou abençoando os santos, estou abençoando o estado de São Paulo. Segue o avivamento dessa nação. Tu tens capacitado homens aqui, Pai. De graça eu recebi, de graça eu estou entregando. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo. Obrigado. Desculpa. Tem que sair.
vida absoluta em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. As coisas